Antes de ler a palavra, eu quero agradecer a Deus, né? Por Ele ser tão maravilhoso na nossa vida. Verdade. Mesmo muitas vezes não merecemos, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus é amor, Deus é bom demais na nossa vida, Glória a né? Deus, é verdade. Então eu quero agradecer a Ele, agradecer ao missionário, pastor, Imagina. né? A Carol, todo mundo que nos ajudou aí para Glória a tudo Deus, dar certo no amém. aniversário, né? E foi uma bênção. Foi uma bênção, né? A semana foi bem complicada, mas Deus é fiel. Verdade. Nessa semana eu passei muito mal, né? Eu fui visitar um lugar e comecei a ficar ruim, uma dor de cabeça, um mal-estar. Eu nunca tive pressão alta, minha pressão subiu. E depois que o pastor orou por mim, né? Comecei a melhorar, Glória a Deus. né? Amém. Então, assim, temos que vigiar, né? Não é todo lugar que temos que estar. Sim. Assim como essa palavra aqui que eu vou falar, né? Que eu vou falar aqui para vocês, não é todo lugar que a gente tem que estar. Verdade. Porque nem todo lugar a presença de Deus Com certeza. vai nos acompanhar. Então a gente tem que ir onde Deus nos quer que a gente vá, né? Então, quero agradecer grandemente, vocês são bênçãos na nossa vida. A gente ama Amém. muito vocês. Glória a Deus. Tá A bom? gente também ama vocês. Irmãos, Amém. abre em Números 22, por favor. Números 22. Já vou começar a ler, porque essa palavra é um pouquinho grande. Eu não vou ler tudo, mas ela é um pouquinho extensa, tá? Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. 22. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoarás será abençoado, e a quem tu amaldiçoarás será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disse as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos darei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e se foi com o príncipe de Moabe. Balaão, Balaque, são muito conhecidos na Bíblia, né?
Balaque, ele estava com medo do povo de Israel, o povo que Deus libertou do Egito, né? E ele estava com medo porque por onde eles passavam, tá que nem aqui, ó, lamber essa congregação, tudo quando passava, né, ó, como o boi lambe a erva do campo, passava, lambia, só que não era eles, era o Espírito Santo que estava com eles, que estava na frente deles, né, do povo de Israel. Então Balaque estava com medo, porque eles não estavam perdendo nenhuma batalha, eles estavam com medo de perder a terra deles serem destruídos, deles serem mortos. Só que a cidade de Moabe não estava na direção de ser destruída. Só que Balaque, com medo dele ser morto, perder as terras, ele foi procurar Balaão, que já tinha ouvido falar dele, que ele era uma pessoa que ouvia a voz do Senhor, né? Ele era usado por Deus, Deus falava com ele. Só que ele também usava muito adivinhação, ele era estrangeiro, ele não era judeu. Então, assim, ele tinha meio que um pouco do errado e um pouco do Senhor, né? Mas Deus falava com ele, por quê? Porque Deus queria mostrar para Balaque que ele protege o povo dele. Quando Deus fala, ele cumpre na vida, né, do servo dele. Então, se juntou Balaque e os midianitas, né, para ir atrás de Balaão e ofereceram uma oferta para ele, né? Balaão, com certeza, ficou tentado. Por quê? Ele, como profeta, ele, como uma pessoa que ouve a voz do Senhor, ele não poderia nem pensar, vou orar. Como? Como que você vai amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoa? Não tem como, não tem profeta nenhum nesse mundo que tem autoridade de fazer isso, né? Até porque o profeta, ele tem que falar só o que o Senhor manda falar, não é verdade? Agora, aquele profeta que fala que não é o que não é da vontade do Senhor, ele está na carne. Aí não é a voz do Senhor, né? Ele não está fazendo a vontade de Deus, porque o profeta tem que falar o que Deus manda falar, né? Então, foi oferecer ofereceu o dinheiro, né? Ofereceu para ele, só que aí ele foi orar, falou para o pessoal esperar, né? Os moabitas esperar, que orar ao Senhor, que no outro dia ele daria a resposta. E falou, Deus falou para ele, ó, não irá com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Só que Balaão estava dele, porque assim, se ele realmente assim obedecesse a voz do Senhor, falava, não, tem chance. Ó, não tem como amaldiçoar alguém quem Deus não amaldiçoa, e nem abençoar quem Deus não abençoa. Ele teria mandado o povo embora, só que aqui ele deu uma brecha, né? Ele falou, porque o Senhor que não queria, não ele, né? Foi uma brecha. Assim como muitas coisas na nossa vida que a gente tem que vigiar. Verdade. Às vezes é coisas que não é da vontade do Senhor. Só que às vezes o nosso coração quer. Só que você sabe que Deus não quer, mas o seu coração quer. E às vezes você tem a vontade do Senhor. E aqui os midianitas os moabitas voltaram novamente para Balaão. Agora com mais príncipes, com mais dinheiro, né, para mostrar que eles tinham poder. Tinham poder em materiais, poderia ser, mas em espírito nem um pouco, né? Que é o que realmente prevalece na nossa vida. Aí, ele novamente foi orar para o Senhor. Ou seja, ele estava forçando um sim de Deus. Irmãos, vocês fazem só realmente o que Deus quer na sua vida? Tudo que vocês fazem, você pede direção do Senhor? É, Deus, é verdade, Senhor. Porque se formos fazer o que não é da direção de Deus, o que não é da vontade de Deus, só vai ser sofrimento, choro, decepção, né? Em tudo. Porque às vezes o coração faz tantos planos, mas não é os planos de Deus. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas não é o que Deus quer para nós, né? E aqui, Deus não queria que Balaão fosse.
Só que ele acabou forçando o Senhor. Só que na verdade não era assim. Na verdade não era para ele. Só que ele, acho que ele estava meio não, ele estava cego espiritualmente, né? Pensando no dinheiro, pensando no material, no poder que ele poderia ter, na fama que ele poderia ter, porque Balaque achava que ele tinha algum poder, só que ele não tinha poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Quem pode fazer alguma coisa é Deus. Não existe caminho nenhum outro mais fácil, não. Quem faz alguma coisa é nosso Senhor, né? Então depois ele foi, montou na jumenta. Então, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Então, ou seja, a jumenta estava vendo o anjo do Senhor com a espada na mão. Só que ele não. Ele estava... O Espírito Santo tinha se afastado dele, porque ele estava fazendo o que não era da vontade do Senhor. E muitas vezes é assim na nossa vida. Se a gente está fazendo o que não é do agrado do Senhor, o que não é da vontade do Senhor, não tem como o Espírito do Senhor estar com a gente. Não adianta falar que está porque não está, porque Deus não compactou o pecado. Essa é a verdade. Não só para vocês, irmãos, é para mim também, tudo, porque a palavra é para todos. Né? A palavra ela vem para realmente confrontar a gente, para realmente nos ensinar, para nos bater mesmo, porque para ficar alisando ela entende um monte. Para ficar contrariando a palavra, não, só no que amacia o nosso ego entende um monte. Né? Agora, para fazer a gente se consertar, a gente vive uma vida santa, vive uma vida certa. Na presença do Senhor tem poucos profetas que fazem isso. Não é verdade? Então, ele foi, né, lá. Aí, olha lá, viu, pois, a jumenta anjo do Senhor? Tá, mas hoje o Senhor pôs-se numa videira de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou ela contra a parede, e ela apertou o pé do Balaão. E ele continuou a espancá-la. Ele espancou ela 3 vezes. 3 vezes. Você imagina a ira que ele estava. Porque assim, ele estava achando que estava fazendo certo, né? Ele achava que, né? Mas se ele realmente fosse um profeta firme no Senhor, um profeta de palavra, um profeta de visão, de espírito, ele não tinha ele. Porque Deus já vinha falado, não, não e não. Né? Aí, o que acontece? O Senhor usa o anjo, então o Senhor usa a jumenta. Aqui, ó, então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Olha só, o que muitas vezes na nossa vida a gente acha que é um mal, que é uma maldição, muitas vezes é uma bênção, um livramento. Já parou muitas vezes aquela coisa, você planeja tanto dar errado, né? Você fala, ai meu Deus, mas por que não deu certo? Às vezes aos seus olhos era bom, era o correto, mas para Deus não era. Porque a gente vê o agora, às vezes a gente questiona tanto Deus, só que a gente vê o agora, não vê lá na frente, Deus vê lá na frente. E muitas vezes é livramento, muitas vezes é para a gente não nos matar, né? E aqui, a jumenta ela foi uma bênção na vida de Balaão. Porque ela estava vendo o anjo e ela não continuou no caminho, porque se ela tivesse continuado no caminho, o anjo tinha matado Balaão, né? E aqui, ó, porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviar diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado e a ela deixara com vida. A jumenta não morreria, mas quem morreria seria Balaão. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, que não soubes que estava neste caminho para o pôres a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei a mim. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, essa falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Então Deus abriu os olhos dele, de Balaão, ele viu a jumenta, ele viu o anjo com a espada, e ele se rendeu ao Senhor. E assim temos que ser também. Quando Deus abriu nossos olhos, vamos pedir perdão a Deus quando a gente errar, quando a gente pecar, porque às vezes acontece da gente errar, da gente falhar com o Senhor. Então a gente tem que ter a humildade de pedir perdão, de se arrepender, né? Porque é isso que Deus quer de nós.
né? Que a gente se arrependa quando a gente vê que a gente está errado. E aqui, ele se humilhou na presença do Senhor, pediu perdão, se arrependeu e falou que ele só falaria o que Deus mandasse ele falar. Então ele foi, continuou o caminho, e as 3 vezes que Balaque pediu para ele amaldiçoar, ele abençoou, porque ele falou para Deus que ele só falaria aquilo que Deus mandasse ele falar, e Deus não iria amaldiçoar o povo dele, porque Deus é fiel na nossa vida. Então, tudo que ele fala, ele cumpre. Temos que confiar nele todos os dias da nossa vida e se prostrar aos pés dele todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, porque precisamos dele mais do que tudo. Não somos nada sem a presença do Senhor. Né? Acho que eu estendi um pouco aqui a palavra, que era um pouco comprida, e acho que nem falei tudo, mas até que Deus me permitiu. Agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor.